Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal de Boas com o Ita. Hoje eu vou resolver com vocês uma questão da matéria de dilatação térmica misturado com pêndulo simples. É uma questão que eu acho relativamente tranquila ela. A única coisa que eu acho meio chata são as contas, sabe? Essa questão ela tem umas continhas numéricas muito ruinzinhas de fazer. Mas no geral é uma questão até fácil. Pra ser do Ita, eu sempre digo, né? Pra ser do Ita é uma questão que eu até considero fácil ela. E assim, eu quero já, antes de resolver com vocês, a gente falar um pouquinho sobre o chutômetro. Em alguns vídeos, né, foram poucos até agora, eu falei um pouquinho sobre o chutômetro com vocês. O que é o chutômetro? É quando você utiliza de um chute lógico, né? Porque numa prova a gente tem que estar muito preparado para a questão do tempo. A gente sabe que a prova do ITA ela tem um tempo limitado como qualquer outra prova. E aí em algumas questões, às vezes não dá tempo de você fazer as contas, você acaba tendo que chutar. E essa aqui é uma questão que você consegue acertar no chute tranquilamente. E aí eu vou dizer, já falar isso, né? Mas talvez você se pergunte, mas por que isso? Que essa é uma questão fácil de acertar no chute, utilizando o chute lógico? Por conta do conceito. Ela fala sobre dilatação. Na dilatação, a gente sabe que um corpo ele tende a aumentar se você aumentar a temperatura. Se você estiver aquecendo, ele vai aumentar o tamanho dele. Seja comprimento, seja área, seja volume. E o contrário também é verdade. Se você diminuir a temperatura, ele vai contrair. Ou seja, ele vai diminuir o seu comprimento, área ou volume. Aqui você tem um pêndulo simples, que você tem o seu fio com um coeficiente de dilatação, que ele diz na questão aqui, né? 10 a menos 5. E aí você vai ter um dia de temperatura amena e um dia muito, muito frio. E aí você está falando que vai diminuir muito a temperatura, ou seja, o fio vai ficar menor. E a gente sabe que um pêndulo ele funciona pelo giro, né? Aqui a minha caneta para mostrar, ele fica fazendo isso, né? Ele fica indo para um lado e para o outro. E se o comprimento do fio é menor, ou seja, se você diminuir o comprimento do fio, é lógico que esse movimento ele vai ficar um pouco reduzido. Se ele fica um pouco reduzido, é porque ele vai adiantar o horário. Em outras palavras, quando você aquece, você vai fazer com que você atrase o relógio, mas se você contrai, você vai fazer com que ele adiante o horário. Então você já vai eliminar todos os itens que falem de atraso de horário, porque não tem atraso de horário. Com toda certeza você vai ter adiantamento de horário. Então você só vai ficar com A e B, ó. Você pode ficar com A e B. E aí você pensa, 52 segundos em um dia, 26 segundos em um dia. Aí talvez você pense, poxa, será que é tanto tempo assim? 52 segundos é quase um minuto em um dia. E essa é uma das coisas clássicas desse conteúdo, gente, que dilatação sempre é uma coisa pequenininha, né? Mesmo que você tenha uma diferença de temperatura considerável, a mudança do comprimento não é lá essas coisas. É uma mudança pequenininha. Então, se não vai mudar tão substancial, é muito, assim, de provável, né? Ao pensar que não vai ter uma alteração tão grande, assim, do tempo, né? Do período ao longo do dia. Então, qual seria o item mais provável de cair, de ser o correto? 26 segundos de adiantamento e não 52. 52 me parece ser bastante. Aí, digamos que você marca no chute o item B, 26 segundos por dia. Aí eu já vou botar um círculozinho aqui, gente. Vocês sabiam que essa é a resposta da questão? 26 segundos por dia. Pois essa é a técnica do chutômetro, gente. Não é bacana isso, gente? Por essa técnica do chutômetro, eu já peço para vocês que deem um like no vídeo, porque não é todo mundo que ensina isso, gente. Eu acho bem legal você se utilizar da lógica, para mesmo se você não souber uma questão, você matar, você conseguir ter uma pontuação a mais, se utilizando da lógica. Não é bacana, gente? Pela lógica, o item mais viável é o item B, 26 segundos por dia. Mas enfim, passado isso, vamos lá para a conta, que é o que importa nesse vídeo, principalmente. A gente sabe, gente, que o período de um pêndulo, ele é dado por, vou colocar aqui, o pêndulo, né? A gente sabe que o período de um pêndulo, gente, ele tem essa fórmulazinha aqui, ó, 2π raiz de L sobre G. Essa é a fórmula do período de um pêndulo, 2π raiz de L sobre G. Quando você tem a dilatação, a gente tem que se lembrar da fórmula da dilatação também, é uma fórmula bastante simples, né? Com a dilatação, nesse caso, linear, né? Aqui a gente está falando de um fio, então a dilatação linear, a gente tem que o comprimento final, L0, o L, né, final vai ser o L0, parêntese, 1, mais alfa delta T. Essa é a fórmula que
a gente tem que saber. As duas fórmulas para essa questão são essas, do período e o do comprimento. Depois da dilatação, L0 é o comprimento inicial, alfa, coeficiente de dilatação, ΔT, variação da temperatura. Aí o que acontece para essa questão? A gente já tem os dois valores. Alfa é esse 10 a menos 5, graus Celsius a menos 1, e o ΔT que é o bacana, gente. O ΔT você vai ter, ó, menos 40, né, do outro dia, né, e menos o 20. Você vai ter o final menos o inicial, ó. O final é menos 40 e menos o 20 que é o inicial, ou seja, menos 60. Ó. É menos 60 graus Celsius, ou seja, é um ΔT negativo. Se o ΔT negativo, quando você joga aqui nessa expressão, vai ficar um sinal de menos aqui, ó. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai comparar o período inicial, né, do dia de verão, ó. No dia de verão, qual vai ser o período inicial? A gente vai chamar de T0, é 2π, raiz de L0 sobre G. Basicamente é isso, ó. No dia de verão a gente vai ter o T0, 2π raiz de 2π raiz de L sobre G. Aí no dia do inverno, que é a conta que importa para nós, no dia de inverno, como é que vai ficar? A gente vai chamar de T, é 2π raiz do L dilatado, né? Com essa dilatação que no caso vai ser uma contração, ele vai contrair. A gente vai ficar com isso daqui, ó, 2π raiz de L0, 1, aqui vai ficar menos alfa ΔT, né? Por conta do sinal de menos aqui, esse menos 60, eu já jogo direto aqui, o menos alfa ΔT sobre G, né? Isso aqui é o legal, gente. Aqui a gente já vai poder simplificar bastante, ó. Você percebe que você tem o 2π raiz de L0 sobre G na mesma expressão? Então a gente vai quebrar em duas partes, ó. Aqui eu já vou quebrar em duas partes. Eu estou fazendo bem no passo a passo para que ninguém fique com dúvida na hora da explicação, né? Eu vou separar em duas partes, essa raiz com essa outra raiz aqui, ó. E agora que eu vou substituir, depois de eu ter feito isso, eu vou substituir os valores numéricos, ó. E quem é esse 2π raiz de L0 sobre G? Isso aqui é o próprio T0, ó. A gente vai comparar os dois, certo? Agora a gente vai só fazer uma continha, ó. Aqui a gente joga o T0 para comparar o T com o T0. Aí aqui a gente já vai jogar dentro da raiz, ó. 1 menos alfa. O alfa é 10 a menos 5. E esse ΔT é 60. Aí a gente vai ficar com... Aqui é que é a parte chata da questão, gente. É isso que eu acho assim, que deixa essa questão só um pouquinho chata as contas. Porque são os números muito pequenininhos, ó. 1 menos 6 vezes 10 a menos 4. Aqui a gente tem que se utilizar da notação científica, né? O 60 é 6 vezes 10. 10 que multiplica 10 a menos 5 fica 10 a menos 4. Aí aqui, ó, como é que vai ficar? Vai ficar T igual T0 raiz de 1 menos... Aqui a gente vai tirar esse 10 a menos 4. Ó, fica 0,0006. O 6 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que 0,0006. Né? São 3 zeros e um 6. A gente pode até conferir, gente, na hora da prova. Quando você estiver fazendo, você pode, depois que transfere para a anotação de vírgula, você confere, você anda 4 casas para frente, 1, 2, 3, 4, para até chegar no 6. Então, de fato, é isso daqui. Quando eu subtraio, você vai ficar, ó, T igual a T0, 1 menos 0,0006 fica 0,9994. 0,9994. Aí aqui, ó, essa já é, digamos assim, parte da resposta, né? Aí você tem que se ligar dessa raiz aqui, gente. O ideal é você ter uma calculadora, né? Como é que você não tem uma calculadora? É muito ruim de fazer isso. Na hora que eu estava fazendo essa questão, eu fiz isso daqui na calculadora para não perder tempo, né? Isso daqui, gente, ele fica aproximadamente, né? 0,9997 T0. Aí pronto, esse aqui é o T comparado com o T0. Aí o que acontece? Você vê que ele é um pouquinho menor, né? Como já era de se imaginar. É uma diferença pequenininha. Aí aqui a gente pode pegar, digamos, para 1 segundo, né? Se esse T0 aqui fosse 1 segundo, o T seria 0,9997 segundos. Aí você tem que se ligar disso, gente. Quanto é que é o tempo de um dia, né? Um dia ele está falando por dia, né? A gente tem que lembrar, gente, que um dia ele corresponde a 86.400 segundos.
Essa aqui é uma informação que todo mundo que está estudando para o ITA tem que ter na veia, gente. Porque é um número fácil de você decorar, 86.400. Se você não sabe esse número, você pode chegar bem rapidinho, fazendo aquela coisa do delta T, né? Esse delta T você faz com um dia, você tem 24 horas, e cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Né? Quando você faz isso, 24 horas, 60 minutos, 60 segundos, você vai chegar nisso, nesse número 86.400. Você pode até esteja assistindo conferir essa conta. Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Eu sabendo que é 86.400, eu vou fazer essa multiplicação. 0,9997 multiplicado por 86.400, eu vou encontrar esse número aqui, ó. 86.374. Isso segundos em um dia, né? Ou seja, se você tem 86.374, são 26 a menos, né? São 26 segundos a menos. Se você tem 26 segundos a menos, é porque ele adianta 26 segundos. É só isso, gente. Ele vai adiantar 26 segundos, ó. Porque você chega em 86.374 segundos. Assim que a gente responde essa questão. Aí, como eu falei pra você, gente, pra você que esteja, enfim, né, não esteja com tempo disponível, digamos assim, para uma questão dessa, se você for chutar, for utilizar o chute lógico, você acaba acertando. Mas é bom que a gente saiba fazer a conta, gente. O ideal é que a gente faça uma questão dessa com total consciência do que está fazendo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido a resolução dessa questão. Não deixem de dar um joinha no vídeo. É super importante para que esses vídeos consigam chegar para mais e mais pessoas. Sigam o canal, compartilhem com os amigos de vocês e acompanhem os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!